Queridos padres, André e Fernando, queridos irmãos e irmãs, ontem o padre Fernando dizia a vocês sobre a oração de louvor e ação de graças. E ele retomava no início da sua pregação o significado da oração. E é muito bom também que a gente tenha presente que a oração, ela tem diversos modos, podemos até falar de tipologias de oração. Nesse sentido, nós podemos compreender bem quando pensamos, por exemplo, na oração penitencial, a oração que a gente pede perdão a Deus, suplica o perdão dos pecados. A missa sempre começa pelo ato penitencial, porque ensina a igreja que a oração penitencial é a oração prévia a qualquer oração. Vocês se recordam que quando o publicano e o fariseu foram ao templo rezar, a oração do publicano era a seguinte: ele batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim. Então, a oração penitencial, a oração na qual a gente se reconhece pecador diante de Deus, ela é a condição de qualquer oração, porque se alguém não se sente pecador e necessitado de salvação, não consegue então rezar e se aproximar de Deus. Não se pode aproximar de Deus com orgulho ou com arrogância. Diz o livro dos Provérbios que a oração do arrogante não penetra as nuvens, não chega aos céus. A oração de um coração orgulhoso e soberbo não chega aos céus. E temos também, irmãos, como o padre Fernando falou ontem, a oração do louvor. Agradecemos a Deus, louvamos a Deus por Ele ser Deus. A ação de graças, que é a missa, que é a Eucaristia, que nós celebramos o memorial da nossa salvação por Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Temos também a oração de intercessão, quando nós rezamos pelos outros, quando nós intercedemos pelas pessoas, assim como os santos nos céus rezam e intercedem por nós que estamos nesse mundo, a caminho, peregrinos para o céu. A oração de súplica, na qual nós pedimos a Deus as nossas necessidades, como por exemplo a oração dos fiéis na missa, a oração universal: Senhor, te pedimos pelas nações, pelos pobres, pela igreja, pelos governantes. A oração de súplica, quando nós pedimos a Deus as coisas que nós precisamos, necessitamos. E meus irmãos e irmãs, a oração, ela pode ser pessoal, quando você reza, você e Deus, como Jesus disse no Evangelho, você entra no teu quarto, fecha a porta e reza a Deus. Claro que aqui o quarto não é só o quarto lá de casa físico, mas é o mais profundo do nosso coração, da nossa alma. Quando você entra dentro de você e você reza a Deus, a oração pessoal, mas também a oração comunitária. A missa é uma oração comunitária, nós estamos juntos como comunidade. Quando nos reunimos para uma novena, ou um terço comunitário, o grupo de oração, enfim, a oração pode ser pessoal, você e Deus, e a oração comunitária, em comunidade, na igreja. E nesse sentido, também, irmãos e irmãs, a oração pode ser uma oração que nós já conhecemos pelo patrimônio da fé e da tradição da nossa igreja. Aquelas orações que nós rezamos, que nós já guardamos também mentalizadas em nós, como o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Santo Anjo, são orações da tradição da nossa igreja, alguma oração que algum santo escreveu, ensinou, são orações que fazem parte do patrimônio da nossa tradição de fé. Mas, sobretudo, a igreja incentiva que nós tenhamos a nossa oração interior, pessoal, ou seja,
aquela em que nós abrimos o nosso coração a Deus e falamos com Ele, né, como a gente fala com um amigo, onde a gente pode abrir o coração a Deus e dizer a Ele o que nós estamos sentindo, a alegria, o sofrimento, a tristeza, o medo, a angústia, quando nós estabelecemos uma verdadeira amizade com Deus, a oração pessoal, que não é só uma oração lida ou decorada, mas é a oração que brota de dentro da alma, como Santa Teresinha ensinou e Padre Fernando recordava ontem, a oração como um grito do mais profundo da nossa alma, agradecendo a Deus, ou reconhecendo o seu amor, ou também suplicando nas nossas necessidades. Então, queria que vocês estivessem presentes diante de vocês, que a oração, ela tem diversos modos, e nós também temos a adoração, e precisamos compreender bem cada modo da oração, cada tipo de oração, o seu significado, para que a gente possa rezar bem, para que a nossa oração possa ser uma oração frutuosa, porque também a igreja nos ensina que quem não reza se condena, quem reza salva-se. Nós tínhamos um padre que foi nosso reitor no seminário, e ele dizia assim: quem não reza, o diabo carrega, né? De fato é isso, quem não reza não se salva, se condena. A oração é condição essencial para a nossa salvação, porque é a nossa amizade com Deus que deve crescer sempre, cada vez mais. Então é muito importante que a gente tenha presente diante de nós esses modelos de oração, os seus tipos, e cada um deles com a sua importância, para que a gente possa rezar, orar bem. Mas o tema de hoje é o tema da adoração. E por isso que eu retomei um pouco esses modos da oração, para que a gente possa entender aquilo que distingue, aquilo que é singular, que é próprio da adoração. O que é a adoração? Vocês se recordam, nós vamos ouvir daqui a alguns domingos, no primeiro domingo da Quaresma, que Satanás, ele disse para Jesus assim: olha, eu vou te dar todos esses reinos da terra, todos esses poderes que eu tenho, se você se ajoelhar diante de mim e se você me adorar. Vocês se lembram? E Jesus respondeu o quê? Olha para André, eu acho que o povo não sabe. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Só a Ele prestarás culto, né? Só a Ele se deve adorar. Então a adoração, em primeiro lugar, é a virtude, é a primeira virtude da religião. Qual é a função da religião? Adorar a Deus. Adorar a Deus, que é verdadeiro, que é o único, né? Só a Ele nós devemos prestar culto, só a Ele nós devemos amar. O primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, acima de ti mesmo, de tudo aquilo que você possui, e não terás diante de ti outros deuses. Não existem outros deuses, né? Há um só Deus vivo e verdadeiro. Então a adoração é reconhecer que existe um só Deus e que só Ele deve ser adorado, amado, servido, honrado, glorificado, louvado. Isso é a adoração. E também a adoração deve ser, para ser verdadeira, um dia Jesus disse assim, olha, para a samaritana: está vindo a hora, está chegando a hora, mulher, em que os verdadeiros adoradores do meu Pai vão adorá-lo em espírito e verdade. A verdadeira adoração, a adoração em espírito e verdade, é a adoração desinteressada. Desinteressada. O diabo prometeu para Jesus os poderes e os reinos, se ele o adorasse. E Jesus diz: não, deve-se adorar somente a Deus. Quer dizer que na adoração,
nós devemos adorar a Deus não porque nós precisamos das coisas e queremos pedir a Ele as coisas. A adoração não pode ser interesseira. Eu vou adorar Jesus no cerco de Jericó para eu ficar curado dessa doença. Eu vou adorar Jesus para Ele dar um emprego para o meu marido. Eu vou adorar Jesus para Ele libertar meu filho das drogas. A adoração não pode ser interesseira. A oração de súplica nós podemos pedir: Senhor, cura meu marido, Senhor, eu preciso de um emprego. É oração de súplica. Você pode pedir as suas necessidades para Deus. Mas a adoração, você tem que deixar as necessidades de lado, os interesses de lado, e você apenas entregar o teu coração a Deus e colocá-lo no centro e dizer: só o Senhor basta. Como Santa Teresa d'Ávila rezou: somente a tua graça basta. Senhor, eu posso precisar de muitas coisas, mas para mim, aquilo que é mais importante, que é a razão da minha vida e da minha existência, é o teu amor, a tua presença. Então, aí você começa a adorar, quando você deixa os interesses pessoais, familiares de lado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a característica fundamental da adoração. Porque na adoração nós temos dois movimentos. O primeiro é esse: exaltar, amar, adorar, servir a Deus. E o segundo movimento é esse: é quando você e eu nos reconhecemos como criaturas. Quando nós, com humildade, reconhecemos: Senhor, nós não existiríamos sem o Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Sem o teu amor, sem a tua bondade, sem a tua graça, eu não sou nada. Então a adoração verdadeira acontece no coração humilde. A pessoa humilde é a pessoa que pode, consegue adorar em espírito e verdade, porque ela se reconhece como criatura nas mãos de Deus. Ele é o Criador, Ele é tudo, Ele é o Senhor. Eu sou criatura dEle, eu dependo dEle. Como Santo Agostinho, de maneira maravilhosa, escreveu num dos seus textos: Senhor, eu te procurava fora, nas coisas, eu não te encontrava. Mas quando eu te encontrei, eu descobri que o Senhor é uma beleza tão antiga e tão nova. E a tua luz me invadiu, rompeu a minha cegueira. A tua palavra rompeu a minha surdez. E agora eu não existo, eu não sei, eu não consigo, não posso existir sem o Senhor. Isso é a adoração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Catecismo da Igreja Católica ensina que a adoração é reconhecer a Deus como nosso Criador e nosso Salvador. O Pai que nos criou, Jesus que nos salva, o Espírito Santo que nos santifica e nos faz igreja. Nós adoramos a Santíssima Trindade, o Deus único e verdadeiro. E o Papa Francisco, ele recentemente tem insistido muito sobre o sentido da adoração, de nós recuperarmos o sentido da adoração. E ele diz assim, que a oração é uma atitude contemplativa e silenciosa. Por isso que a adoração é desinteresseira, é desinteressada. Porque na adoração a gente vem e a gente se coloca diante de Deus e a gente não precisa ficar repetindo muitas palavras, dizendo muitas coisas. A gente não precisa fazer um discurso diante de Deus. É simplesmente colocar o coração nas mãos dEle e ficar nessa atitude de contemplação. É meu Deus, eu estou diante do meu Deus. E por isso pode ser silencioso. Você pode vir, por exemplo, diante de Jesus eucarístico, na Eucaristia, e você não precisa dizer nada. Você só fica ali contemplando. Você olha para Jesus, deixa que Ele te olhe. Você o adora, reconhece como teu Senhor, teu Salvador. E você pode dizer: tua graça me basta, Senhor. Estou aqui pela tua graça, que é a minha vida, que é a razão de eu existir. Então não são necessárias palavras, muitas palavras.
Então o Papa dizia isso, a oração contemplativa, silenciosa, que requer de nós tempo, porque você, para poder fazer essa adoração silenciosa, contemplativa, você não pode ter desespero, você não pode estar extremamente ansioso, senão você vai vir aqui, vai chegar aqui, você vai sentar e você não vai ver a hora de ir embora. E você vai continuar conectado. Eu tenho que comprar tomate, eu tenho que pagar a força, eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que limpar a casa. Aí você não vai desconectar. Para esta oração você precisa se preparar psicologicamente, você precisa se desconectar, você precisa acalmar o seu coração, você precisa se abandonar por completo na presença de Deus. Isso é adoração. E vou terminar, irmãos e irmãs, com uma fala do Papa Francisco aos padres no final do ano passado. Ele se encontrou com os padres de língua espanhola e falou muito sobre a adoração. E ele disse aos padres assim: vocês precisam adorar, serem adoradores, serem os primeiros adoradores, porque não pensem, queridos padres, que vocês vão conseguir fazer com as mãos se vocês não fazem com os joelhos. E agora, domingo, na festa da Epifania, aliás, no sábado lá em Roma, o Papa disse assim na homilia da Epifania, que a adoração se faz de joelhos, porque essa humildade e esse reconhecimento de ser criatura. Eu sei, irmãos, que muitos não podem se ajoelhar por questões de saúde física. E aqui o ajoelhar-se, quando não se pode ajoelhar fisicamente, você pode se ajoelhar interiormente. Mas aqui eu estou dizendo para todos que podem se ajoelhar fisicamente. É necessário se ajoelhar fisicamente. Quando você se ajoelha fisicamente na presença de Deus, se você o pode fazer, você experimenta, de fato, esse abandono nas mãos do Senhor. Você de fato experimenta que você é criatura e que você precisa de Deus. Nas catacumbas em Roma, onde os primeiros cristãos rezavam, tem várias figuras dos primeiros cristãos rezando ajoelhados, com as mãos levantadas para cima. Eles adoravam a Deus assim. Então, se você pode ajoelhar fisicamente, você faça isso, porque você começa a dobrar o seu coração quando também você dobra, né, os seus joelhos físicos. O venerável Fulton Sheen, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele dizia assim: se você não espiritualizar a sua carne, o seu corpo físico, você não terá a verdadeira espiritualidade da alma. Se você não espiritualizar o seu corpo físico, a sua carne física, você não terá a verdadeira espiritualidade da alma. Então, a adoração é caracterizada por esse gesto físico de você se ajoelhar. Na oração de súplica, muitas vezes a gente levanta as mãos para Deus e reza. Na oração do ato penitencial, da missa, a gente bate no peito pedindo perdão, é o gesto físico próprio. Na hora da Eucaristia ou diante do Santíssimo Sacramento, o que a gente faz? Se ajoelha. A gente se ajoelha, né? Podemos rezar com as mãos postas, como as imagens da Virgem Maria, na Ave Maria, né? Então, o gesto físico que caracteriza a adoração é ajoelhar-se. Repito aquilo, irmãos, que o Papa Francisco falou aos padres. Podemos fazer todos esses dias do cerco de Jericó. Podemos ser profundamente católicos e participantes das nossas paróquias. Mas se a gente não for adorador, se a gente não ajoelhar-se, se a gente não tiver essa humildade de reconhecer a Deus como Senhor, Criador, e nos sentirmos como criaturas, de fato, que dependem dEle, nós não vamos conseguir nada. Não vamos conseguir com as mãos, não vamos conseguir com os nossos projetos, com os nossos esquemas, com os nossos ideais, com o nosso dinheiro. Não vamos conseguir nada. Só podemos conseguir adorando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.